Olá pessoal da TV Daqui, bloco 2, com o Leandro aqui falando sobre Dia da Consciência Negra. Ô Leandro, o país, o Brasil, é um país, é uma mistura de raças, né? Como que as pessoas ainda lidam com esse problema do preconceito com relação à cor da pele? Então, como a gente estava falando no primeiro bloco, Roberto, primeiro que o conceito de raça, ele não existe, né? Porque todos nós somos uma única raça, né? Homo sapiens, e todos nós somos da mesma espécie, certo? Né? Então, se usou muito o conceito de raça, até para uma certa classificação, tendo um homem branco europeu como dominante, né? E os demais homens, lá embaixo, na pirâmide, estava o homem negro, né, como o homem mais inferior. Mas isso é um conceito totalmente preconceituoso, que a partir do século XIX, do século XX, início do século XX, com a ideia a partir da obra de Charles Darwin, que escreveu A Origem das Espécies, algumas pessoas de cunho bastante racista, e de uma pesquisa bastante racista, toma essa obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, para poder catalogar os seres humanos, né? Como eu disse, tendo o homem branco no topo e o homem negro como o mais inferior. É uma classificação. Só que essa classificação, primeiramente, ela é errada, isso é uma pseudociência, né? Por quê? E aí a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Você sabe me falar... você já viu alguma foto de todos os presos da Lava Jato? Não. Mas faça a experiência, você também que está em casa, bota lá, preso da Lava Jato. Você vai ver que não tem um negro preso. Não tem. Então, o roubo não é coisa de preto, é coisa de ser humano. É verdade. É porque nós vivemos num país onde as pessoas elas carregam essa mística, né? Como você já falou, em várias coisas se atribui à raça negra. Nós temos aí também talvez um dos grandes artistas do mundo na área do show, até hoje, né? Michael Jackson. O Michael Jackson, ele sofreu preconceito racista dentro da própria família. Cara, Michael Jackson, cara, o exemplo, você foi categórico agora, Roberto. Ele sofreu muito com o pai dele chamando ele de negrinho. O próprio pai dele, eu acho que ele até fala numa das entrevistas que de tanto que o pai dele colocava ele para baixo, que isso motivou ele a ser quem ele realmente foi. Um dos maiores artistas da música de todos os tempos. Michael Jackson é um ícone da música pop mundial, sem dúvida, um grande artista negro. E interessante, o Michael Jackson, eu gosto sempre de falar da questão do Michael Jackson quando eu posso, ele é um exemplo categórico o mal que o racismo pode causar na pessoa. É verdade. A ponto dele mudar a própria tonalidade da pele. É verdade. De uma doença, da vitiligo, ele usou até o cabelo, né? Sim. Porque se você pegar o primeiro clipe, porque o Michael Jackson é fantástico. Michael Jackson é fantástico, é simplesmente Michael Jackson, a obra dele é imortalizada. Porque talvez o maior artista do mundo em questão de autoprodução de vídeos, de clipes, as músicas dele são ótimas, mas se você pegar o primeiro vídeo, o primeiro clipe do Michael Jackson, você vai ver aquele cabelinho típico mesmo. Depois você vai ver o Michael Jackson com o cabelo alisado, com outras tonalidades, a cor da pele mudou. Então, muito disso, muito também dessa vontade do Michael Jackson, é de tanto que ele sofreu quando criança, ser menosprezado. Ele é de uma família de artistas, mas ele é o que se destacou mais. Ele é o top e era o mais humilhado, principalmente com relação ao seu próprio pai. E aí é interessante porque o Michael Jackson é um exemplo, como eu disse, do que o racismo é capaz de fazer de mal com o sujeito. E é interessante porque ele destrói essa autoestima, que o racismo começa a destruir aqui na sua psique. Onde você começa a pensar que você não é ninguém, onde você é um subhumano, onde você não é capaz,
Entendeu? Então, o Michael Jackson, cara, o ponto que ele chegou é a autodestruição do que há de mais valoroso no ser humano, que é a sua subjetividade, que é o seu eu. Né? E o Michael Jackson, ele passa por esse processo, né? De certa forma a gente fala, usa uma expressão na psicologia, ele engole, ele introjeta essa ideia de que ele não era bom, que não era legal, ter a cor da pele preta, que não era legal ter o cabelo crespo, que os lábios deles eram feios, que o nariz dele não prestava, que o quadril dele era largo, que o pé dele era chato. Ele incorpora todo esse estereótipo negativo que se atribui à população negra, e ele tem a sua autoestima totalmente destruída, cara. Então o Michael Jackson é o reflexo de quanto o racismo faz mal para o ser humano e, na verdade, quando ele faz mal para uma sociedade. E só para a gente poder entender essa questão do Brasil e Estados Unidos, como eu falei no primeiro bloco, os Estados Unidos, não é que os Estados Unidos é mais racista que o Brasil, não. São duas histórias... Mas nos Estados Unidos é mais difícil você vencer. Não, aí que você se engana. Os Estados Unidos... Você acha que eu estou enganado? Não, os Estados Unidos, a gente tem uma ideia errada. Os Estados Unidos, ele é um país que se assume como racista. Isso é a diferença. Tá. O Brasil, nós temos... o brasileiro, ele é racista, só que ele tem vergonha de assumir. Certo? Aí você pensa, não, nós não somos racistas, gente. No Brasil nós temos democracia racial. No Brasil não tem banheiros para negro, como tinha nos Estados Unidos. No Brasil não tem ônibus para negro, como tinha nos Estados Unidos. No Brasil... Isso é uma forma de respeito? Não. Na verdade, são as particularidades que nós temos do racismo no Brasil. Por quê? Ele é um racismo perverso, ele é um racismo que destrói a vítima, desestrutura a vítima e ainda faz ela se sentir culpada por isso. Ô Leandro, por que na América do Sul, o Brasil, na Argentina, muito poucos negros, nos outros países, aqui no Brasil, por causa dessa mistura? E por que um país que tem de origem os índios, por que um país tão racista? Por que as pessoas ainda têm essa ideia ainda, por exemplo, no próximo bloco a gente vai falar sobre o esporte, onde a raça negra é lá em cima. Os negros sobressaem no esporte. Eis que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o maior jogador da história do futebol de todos os tempos, é negro. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar no esporte, mas eis que, por quê? Nós tivemos recentemente o jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo entre Grêmio e Santos, onde o goleiro do Santos, o Aranha, ele foi ofendido ao extremo que o árbitro se viu. Olha para você ver, um estádio daquele tamanho, a Arena Grêmio, o árbitro se viu no dever de parar o jogo para aquelas pessoas que estavam chamando ele das piores coisas do mundo fossem retiradas, e mais. Aquelas pessoas, com a ajuda das câmeras de TV que estavam mostrando o jogo, elas foram, quase todas as pessoas tiveram que mudar de Porto Alegre, porque as pessoas não gostavam da atitude. Uma daquelas torcedoras teve a sua casa colocaram fogo na casa de um dos torcedores. Então, por que ainda impera esse racismo, essa coisa da diferença da pele? O professor Leandro Carnal, muito famoso no YouTube, ele escreveu um livro chamado Todos contra Todos, uma obra fantástica. E ele vai dizer o seguinte: o Brasil, ele, de certa forma, ele tem dificuldades de olhar para o seu passado, né? E num desejo de ser tudo menos brasileiro, né? A gente não olha o nosso histórico, não olha a nossa Constituição enquanto pessoa, né? O brasileiro, de certa forma, ele lida mal em saber que o seu país cresceu a partir da mistura do branco, do índio com o negro, mas por meio do estupro, cara. Claro, porque imagina você ver, ou você acha que o senhor chegava pra escravizar ele e falava: ô meu amor, vamos dar um beijinho ali? Não, cara, no estupro. Aí, quando os caras falam assim: eu sou descendente de índio, a minha avó foi pega no lar. Você fala: então sua avó foi estuprada. Não, minha avó não é puta, não. Não, tô falando que sua avó foi puta, não. Mas se sua avó foi pega no lar, ela foi estuprada. Entendi. Então a nação brasileira,
ela tem muita dificuldade de olhar para o seu próprio história, sua própria origem, sua própria gênese, porque é uma nação que se valeu do estupro das mulheres negras e indígenas para constituir seu povo. Isso é perverso, isso é muito pesado. E aí, nessa dificuldade de olhar, né? Lembra aquela questão, cuidado com o seu telhado de vidro? É mais fácil falar que nos Estados Unidos o povo é muito mais racista do que aqui. Ah, entendi. Ô, Leandro, eu e muita gente que está assistindo, só para encerrar esse segundo bloco, eu e muita gente que está assistindo já cresceu com uma ideia, por exemplo, assim, ó, leite com manga faz mal. Essa história foi lá atrás, da época da escravidão, onde os coronéis diziam que leite com manga faz mal. Por quê? Dava a manga para os negros para que eles não tomassem o leite, porque aí criou essa cultura que faria mal. Quanta maldade, quanta perversidade, né? Não, e aí, esse é só um exemplo de vários outros. Dos exemplos. Né? Como eu já disse aqui, aquela ideia, né? Preto que não carga na entrada, carga na saída. Outro exemplo perverso demais e é fruto do período escravista, é a ideia da empregada doméstica, o quartinho da empregada. A questão da empregada, isso tanto aqui em Goiás, em qualquer outro lugar, muitas vezes, em tempos atrás, muitas vezes até hoje, onde a empregada não come com a família, ela come separada. E muitas vezes a maioria das empregadas são mulheres negras que moram na periferia. Entendeu? Então assim, o Brasil, de certa forma, ele não consegue... Aquele personagem do Sítio Capão Amarelo, aquela Tia Anastácia, é o exemplo claro disso, como o Will está falando. Era negro há muitos anos atrás, e infelizmente ainda hoje, bem menos eu acredito, era só um empregado. Sim. Era só um empregado, era o mordomo, a cozinheira, então... O motorista, então... E muitas vezes, Roberto, a grande mídia, principalmente as novelas da Globo, ela é mestra para reproduzir isso, né, cara? É verdade. Vai se perpetuando, sim, né? Sim, porque isso está no imaginário social, né? O que é um corcel, Roberto? Um corcel? O que é um corcel? Corcel, para mim, é um carro. Não, é um cavalo. É um cavalo? O corcel é uma raça de cavalo. Mas de tanta gente pensar que é um carro, na verdade é um cavalo. Tá certo, ó. A gente encerra o segundo bloco conversando aqui com o Leandro. E daqui a pouquinho a gente vem para o terceiro e último bloco, Dia da Consciência Negra, falando bastante sobre o racismo. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco. TV Daqui Você, uma parceria de sucesso.